Olá, queridos estudantes de Balsas! Tudo belezinha aí em casa? Que ótimo! Por aqui também está muito bom e vai melhorar agora, porque nós vamos ter mais uma aula de, já sabe, né? Língua portuguesa. Hoje será aula para o pessoal aí do 7º ano, fiquem ligadinhos, tem muita coisa boa aí para nós aprendermos. Vamos começar! Olha só, o assunto que nós vamos trabalhar hoje, relação entre título e tese. Claro, em uma redação, em uma dissertação. Qual é a relação que tem entre o título e a tese de uma redação? Claro, é muito importante nós sabermos essa relação, porque tem tudo a ver este com esta, tá? Tem uma ligação muito forte aí e nós precisamos entender para sabermos trabalhar melhor ainda, né? Bom, a habilidade que nós trabalharemos hoje, né? Através desse assunto também. Você, querido aluno, será capaz de identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos. Carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica, etc. Manifestando concordância ou discordância. Essa é a habilidade 5 de língua portuguesa para 6º e 7º ano do ensino fundamental. Muito bom, né? Mas, como sempre, antes de começarmos nossa aula, se liga aí no pensamento do dia. Viver é se equilibrar o tempo todo entre as escolhas e as consequências. Isso mesmo, sempre em nossa vida, aqui e acolá, nós precisaremos tomar decisões. Decisões essas que vão nos levar para um rumo, né? E esse rumo ali está cheio de consequências, né? Pelas decisões que tomamos. Então a vida é isso, é um equilíbrio. O tempo todo temos que estar nos equilibrando entre as decisões que precisamos tomar e as consequências que essas decisões nos levarão. Então temos que pensar bem antes de tomarmos uma decisão. Muito bom, né? Vamos lá? Olha só. Qual a relação entre o título e a tese em um texto dissertativo? Você já conheceu bastante sobre o que é um texto dissertativo, argumentativo, né? Nós já vimos aqui estudando muito sobre isso. Qual a estrutura de um texto dissertativo, argumentativo, que ele tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão, tem a tese, que é a opinião do autor, que será defendida ali durante todo o texto. Tem o título, que é aquela parte onde o texto é apresentado logo no início, né? Que já dá uma noção ao leitor sobre o que será tratado naquela dissertação. Tem o tema, né? Qual é o tema geral daquela redação? E o tema ainda vem de um assunto. O assunto, ele é muito mais abrangente. O tema, ele já é um pouco mais delimitado. E o título, ele já mostra bem específico sobre o que será tratado naquela dissertação. Mas nós vamos focar hoje na relação entre título e tese. Tem uma relação entre esses dois? Com certeza tem, e uma relação muito forte. É o que nós vamos aqui desvendando no decorrer dessa aula. Mas, para nós entendermos bem essa relação, nós precisamos entender bem primeiro o que é um título e o que é uma tese. Mas, para entendermos bem o que é um título, precisamos entender primeiro o que é o tema, porque a partir do tema é que vem todas as outras partes da dissertação. Então eu vou voltar um pouquinho, nós vamos definir, tratar aqui sobre o que é o tema, aí nós partiremos para o que é o título
o que é a tese e no final nós vamos descobrir qual é a relação entre o título e a tese. Certinho? Podemos começar nossa viagem pelo conhecimento? Vamos lá. Bom, como eu falei, nós vamos conhecer um pouco mais o que é o tema, o que é o título e o que é a tese. Com certeza, quando você vê aqui essas partes da dissertação, você já tem muita coisa aí na sua mente, já vem muita informação, né? Mas hoje nós vamos detalhar um pouco mais sobre cada uma dessas partes fundamentais em uma dissertação argumentativa. Olha só, eu trouxe para vocês uma definição curta, né? Mas a partir dessas definições nós vamos viajar um pouco aí no conceito de cada uma dessas partes. Começando pelo tema. O que é o tema de uma redação? É um recorte sobre um assunto que serve de base para a sua abordagem. O assunto, ele é muito abrangente. Do assunto é que eu tiro o tema. Por exemplo, o assunto aqui são cotas. As cotas nas universidades, né? Você já sabe o que são cotas, né? Existem vagas limitadas para certos cursos, né? Nas universidades, mas no decorrer da história do Brasil, houve-se aí um déficit muito grande quanto a algumas etnias ou quanto a algumas classes sociais, né? Então, chegou-se o momento que o Brasil quis dar uma equalizada, uma equilibrada aí nessas pessoas que não tiveram oportunidade no decorrer desses 500 e poucos anos de existência do Brasil, né? Então, vamos supor que no curso de letras, um exemplo, tá? No curso de letras da Universidade Estadual do Maranhão, tem 40 vagas lá no vestibular. Então, vai se separar 5 dessas vagas para serem cotas para pessoas de pele negra, para índios, né? Ou entre outras especificidades. Ali, quem tiver uma declaração que está dentro daquela especificidade, ele tem uma facilidade a mais para ingressar. Ou seja, ele baixa o nível da concorrência, facilita o ingresso daquela pessoa, né? Para quê? Para que oportunize mais aquela área de pessoas, né? Aquela classe de pessoas ali. Dê uma oportunidade, uma facilidade para eles também ingressarem na universidade e terem oportunidade de trabalho, de vida, né, profissional. É um assunto muito polêmico, né, porque gera muita crítica, muitos pensamentos contrários. Por isso é tema de redação, é tema de dissertação, né? Geralmente os temas de dissertação são temas polêmicos, que há contradições, há pensamentos divergentes, né? Tá, o assunto é esse, cotas. Dentro do assunto, precisa-se criar um tema mais específico sobre as cotas. Por exemplo, o tema poderia ser o favorecimento que as cotas proporcionam aos negros e aos índios no Brasil. Bom, eu já especifiquei um pouco sobre o que eu vou falar sobre as cotas, né? E quando eu vou escolher o título da minha redação, precisa ser mais específico ainda. Por quê? Nós já vamos entrar um pouco aqui na relação entre o título e a tese. Quando eu penso sobre este assunto e lá na delimitação da dissertação já me dá o tema que eu tenho que trabalhar dentro desse assunto, as informações que eu tenho sobre aquele assunto, sobre aquele tema, já me levam, eu enquanto autor,
já me levam a ter um posicionamento diante daquele assunto, daquele problema, daquela situação, né? Cada pessoa tem o seu posicionamento, enxerga aquela situação ou aquele problema pela sua lente, pelo seu jeito, seu olhar de ver as coisas. E esse olhar meu, enquanto autor, é que vai me levar a ter uma tese. Vai me levar a mostrar ali na dissertação o meu ponto de vista, o meu posicionamento, que é a tese, opinião sintetizada do autor sobre o tema e que será defendida ao longo do desenvolvimento. Ok. Quando eu vejo o assunto, vejo a delimitação do tema e logo eu me posiciono, tenho o meu modo de ver aquele assunto, eu tenho a minha tese, né? Que será mostrada ali, né? E será defendida. E ao final deixarei uma reflexão para o leitor, ou posso deixar também uma sugestão de como solucionar ou resolver aquele problema, né? Mas há uma parte muito importante na redação, que é o título. Por que, professora, que o título é tão importante? Porque eu não posso apenas discorrer tudo que eu sei sobre aquele assunto, discorrer a minha opinião, defendê-la, sugerir uma resolução ou deixar uma reflexão, não já seria suficiente? Sim, seria muito bom, mas nós devemos saber a importância do título. O título, ele traz uma expectativa ao leitor. O título, ele gera uma curiosidade para que o leitor se interesse de ler todo o seu texto, toda a sua produção. Sabia disso? Através do título você aguça no leitor o interesse, a vontade de conhecer a sua produção. É isso aí. Por isso, o título deve ser muito bem pensado, muito bem elaborado. Há escritores que preferem até deixar para escolher o título depois de produzir toda a dissertação, porque dali do desenvolvimento da dissertação ele tem mais ferramentas para escolher bem o seu título. É uma opção. Mas já existem escritores que preferem logo delimitar o seu título e a partir do título desenvolver a dissertação para confirmar aquilo que ele apontou lá no título, para desenvolver aquilo que ele apontou lá no título. São opções que nós temos. O que nós devemos focar é que esse título deve estar totalmente entrelaçado com a sua tese. O título já deve apontar o que você pensa sobre aquele assunto. Deve deixar ali uma interrogação, deve deixar ali uma pulga atrás da orelha do leitor. Ao ver o título, o leitor já fica ali, nossa, o que será que vai ser tratado aqui? Que assunto interessante! Quero ver o que é que tem aqui, quero ver a mensagem desse autor, o que ele está nos propondo, a que nível de reflexão ele quer nos levar. Somente pelo título a gente já consegue alcançar essa curiosidade no leitor. Tá vendo a importância? Muitas vezes um título lá desinteressante, que não chama a atenção de nada, você tem uma produção belíssima, lindíssima, mas porque não colocou um título chamativo, a pessoa nem se interessa, fica desperdiçada ali a sua produção. Então vamos a partir de hoje caprichar no título. E como eu disse, ele deve estar já apontando para a sua tese, entrelaçada ali com a sua tese. Na próxima aula que nós teremos, eu vou colocar lá na atividade interativa um exemplo que você vai perceber bem
esse entrelaçamento entre o título e a tese, né? Vai ter uma questão lá que você vai ficar bem claro aí esse entrelaçamento. Você tem uma opinião a defender, né? Mas lá no título você já deixa a dica, né? Já tem ali uma ligação, um entrelace ali entre os dois. Sei que já está vindo muita coisa aí na sua cabeça, né? Com certeza. Quando você for escrever uma dissertação que será pedida pelo seu professor, já lembre desse detalhe. Eu vou ver qual é o assunto, lá com certeza já terá delimitado o tema, e em cima desse tema, na hora, vem na sua mente o seu posicionamento, que é a sua tese. E aí você vai só escolher bem as palavras para serem usadas com concordância, com coerência, com coesão, né? Para demonstrar sinteticamente a sua opinião, né? Defendê-la ali durante o desenvolvimento do texto e sugerir uma resolução para aquele problema ou deixar uma reflexão ao leitor. Ok, isso é a tese, né? Isso vem de cara. Qualquer assunto que eu falar aqui, drogas, na hora que você vê esse nome drogas, que é um assunto, já vem algum posicionamento na sua cabecinha aí, né? Você já tem um monte de ideias sobre isso. O que você acha, o que você defende, né? Se eu falar aqui sobre aborto, já veio um monte de coisa na sua mente. Isso, esse monte de coisa na sua mente é o que você pensa, é o que você acha, é a sua tese. E com as palavras você vai argumentando, defendendo o seu ponto de vista, levando o leitor a pensar como você pensa. Esse é o objetivo de uma dissertação argumentativa. Convencer, persuadir o leitor a pensar como você. Isso mesmo. Esse é o poder da dissertação argumentativa. E, como eu já falei antes, vamos procurar sempre escolher muito bem o nosso título. Bata a cabeça mesmo. Não pense que o título é algo assim fácil, rápido, simples. Não! O título é uma parte muito importante do texto que deve ser escolhida com muito cuidado e com muito carinho. Para quê? Para despertar o interesse ao leitor. Só em olhar o seu título, ele já vai ter vontade de ler toda a sua produção, né? Pois então, pessoal, o que nós tínhamos para hoje era isso. A relação entre o título e a tese. Olha só, mais uma vez vem a perguntinha para você. E agora, depois de tudo isso que nós vimos, recapitulamos, mencionamos, qual é a relação entre o título e a tese? Já deu para saber? Com certeza. A relação é que o título, ele já vai apontar de leve, tipo a pontinha do iceberg da sua tese. É isso mesmo. Através do título, o leitor já vai ter uma noção do que será tratado ali e já vai ter uma noção de qual é o seu posicionamento enquanto escritor, qual é o seu ponto de vista, qual é a sua tese. Ele vai ler só para ir confirmando o que ele já imaginou quando ele leu o seu título. Então, o título e a tese têm toda essa relação um com o outro. Gostou? Gostou da nossa aula? Espero que sim. Eu amei esse assunto aqui. E na próxima aula, como eu prometi, nós vamos ter um exemplo lá em uma questão que você vai discernir bem o que é o título e o que é a tese. Ah, ficou curioso, né? Então fica ligado aí que na próxima aula eu prometo que nós teremos esse exemplo, tá bom? Eu agradeço a sua companhia, muito obrigada e até a próxima aula.